Olá, eu sou Diógenes e nesse vídeo nós vamos falar dos órgãos regulamentadores. Antes de começar a falar dos principais do Forex, apenas para modo de comparação, nós vamos falar um pouco da CVM no Brasil, que é a Comissão de Valores Mobiliários. A CVM é o principal órgão regulador, é o único órgão regulador no Brasil. A CVM faz o papel da polícia. Ok? Imaginamos que nós temos as regras para o mercado financeiro no Brasil, para a Bolsa de Valores, e toda e qualquer instituição que queira participar dentro do mercado, qualquer participante do mercado de valores mobiliários, precisa estar dentro das regras da CVM. As regras não são exatamente criadas pela CVM, mas a CVM é quem faz o papel de policiamento. Então, nós temos, por exemplo, é criada a lei, e quem foge dessa lei, quem vai atrás para fazer cumprir a lei, para punir, para penalizar a lei no Brasil, ou seja, falando aí de mercados imobiliários, é a CVM. É ela quem faz com que se cumpra as leis e as regras criadas para os mercados financeiros no Brasil. De forma semelhante, apesar de que nós não temos corretoras de Forex no Brasil, não existe nenhum tipo de proibição para que uma pessoa brasileira, um brasileiro ou um residente no Brasil, ele negocie em uma corretora do exterior. Então todas as corretoras de Forex, elas são de fora do Brasil. Isso não é nada anormal, a CVM sabe disso e existe sim, um brasileiro nós podemos negociar com uma corretora de fora. O que não pode ser feito, a CVM é bastante estrita com relação a isso. O que não pode ser feito no Brasil com relação ao Forex é captar recursos de terceiros de uma certa forma. Ok? Então a CVM, isso é uma coisa que não é permitido no Brasil até o momento. Então eu não posso, por exemplo, se eu tenho um amigo, apenas para dar um exemplo aqui, eu tenho um amigo José, e o José quer passar para mim $100.000 para que eu possa negociar para ele. A CVM não permite isso. Isso é captação de recursos para investimento no mercado estrangeiro ou no mercado Forex, no caso. Isso não é permitido pela CVM. Existem várias formas e existem inclusive histórico de várias situações, vários casos de pessoas em que eles pegaram capital de outras pessoas para negociar e essas pessoas, usando de má fé, desapareceram com o dinheiro dos outros. Então imaginamos que nós temos aqui uma pessoa, ela passa o dinheiro para que outra pessoa negocie, só que ao invés de que essa pessoa aqui é o trader, ok? Ao invés de o trader negociar direto na conta dessa pessoa, esse aqui é o João, e esse aqui é o trader. Ao invés de o trader negociar o dinheiro do João na conta do João, o que muita gente já fez isso no Brasil e continua fazendo, o João passa o dinheiro para a conta do trader. Portanto, todo o dinheiro está em total poder do trader. Para todos os efeitos, o dinheiro é do trader. Isso não é autorizado pela CVM no Brasil e com certeza existem penalidades gigantescas para quem faz isso. Existem meios para que se possa fazer da seguinte maneira. Nós temos o João e nós temos o trader, a pessoa que vai negociar. O trader, ele pode negociar o dinheiro do João desde que o dinheiro esteja no nome do próprio João e todo o poder do dinheiro está na mão do João. É um pouco complicado, é um pouco muito burocrático, mas ainda assim existem maneiras de ser feitas isso no Brasil. A CVM, particularmente, é o órgão que fiscaliza, penaliza esse tipo e todos os tipos de ações do mercado imobiliário, do mercado de ações e etc. Certo? De forma similar à CVM, nós temos dois grandes órgãos aí conhecidos a nível mundial. Nos Estados Unidos, nós temos a NFA, que é a National Futures Association. A NFA é o órgão regulador das empresas de Forex, não somente de Forex, mas do mercado de ações e etc., nos Estados Unidos. Para que uma corretora estabelecida nos Estados Unidos, para que ela possa estar regulamentada,
pela NFA, é um sistema burocrático, extremamente rigoroso. Portanto, uma corretora que ela esteja regulamentada, devidamente regulamentada pela NFA, com certeza é uma corretora que merece a nossa atenção. Não estou dizendo que seja uma boa corretora ou não, de qualquer forma, o processo para que uma corretora possa receber a regulamentação da NFA é extremamente complicado e não é qualquer corretora, qualquer instituição que consegue a regulamentação da NFA. E na Inglaterra nós temos a FCA, que até pouco tempo atrás era a FSA. E agora mudou para FCA o nome. Financial Conduct Authority, ou Autoridade de Conduta Financeira. A FCA é extremamente rigorosa, tem uma política bastante restrita, e qualquer broker que tenha ou que seja regulamentado pela FCA, com certeza é um broker que passou aí de forma satisfatória ou preencheu os requisitos da FCA. Portanto, esses são os dois principais, a NFA e a FCA, são os dois principais órgãos reguladores do mundo. A NFA é dos Estados Unidos e a FCA é da Inglaterra. Qualquer broker que seja regulamentado por um desses dois órgãos, com certeza é um broker que merece a nossa atenção. Isso não é o único fator para que nós possamos escolher um broker, nós já vamos falar disso, mas com certeza é o principal. Por que esse é o principal ponto, o principal requisito para nós escolhermos um broker? Então, primeiro ponto, esse broker tem que ter uma regulamentação de um desses dois. Por quê? Isso nos dá segurança de que se esse broker conseguiu ser regulamentado por um desses dois órgãos, ele com certeza não é um broker qualquer. Ele tem a regulamentação. Existem muitos brokers, na verdade a maioria deles, não são regulamentados por nenhum desses órgãos e por nenhum órgão. Eles são apenas empresas que, se elas decidirem desaparecer com o seu dinheiro, enfim, goodbye. Ok? Não existe nada que você possa fazer. No caso desses dois brokers, existe um sistema de compensação. Caso algum broker, alguma corretora, que seja regulamentado pela NFA ou pela FSA, esse broker desaparecer ou decidir não te pagar o seu dinheiro, ou seja, querer roubar o seu dinheiro, a FSA e a NFA, elas garantem uma quantia de dinheiro para você. Se você tem $200 mil, por exemplo, em uma corretora pela FCA, a FCA te garante até 50 mil libras, porque logicamente libras é o dinheiro da Inglaterra, é a moeda oficial da Inglaterra, ok? Portanto, se você tiver até 50 mil libras, você está assegurado por uma corretora da FCA. De qualquer forma, se você tiver uma conta em um broker que é regulamentado pela FCA e houver algum tipo de irregularidade, você pode se dirigir até a FCA e explicar a situação, e a FCA vai exatamente como vai atrás desse broker e fazer valer os seus direitos, logicamente dentro das regras da FCA. Portanto, o ponto principal, que é a segurança, é que os brokers sejam regulamentados por um dessas duas entidades reguladoras. Eles nos garantem uma parte do nosso investimento. Se você tiver até 50 mil libras em uma corretora que é regulamentada pela FCA e essa corretora decide desaparecer do mapa, a FCA te paga até 50 mil libras desse valor, certo? Se você tiver 300 mil libras, por exemplo, a FCA vai te pagar apenas 50 mil libras. Esse é o limite dela, mas de qualquer forma, com certeza é uma garantia muitíssimo importante. Esse tipo de informação é importante nós sabermos, porque existe um certo mito no Brasil com relação a investimento no Forex, principalmente com relação a corretoras, porque logicamente todas as corretoras são de fora
do país. Não existe corretoras de Forex no Brasil não instaladas de forma legal, logicamente. Existem vários tipos de pessoas e de negócios realizando esse tipo de trabalho quase praticamente de uma corretora no Brasil, mas isso não é regulamentado ou legalizado pela CVM. Então, exatamente porque todas as corretoras são de fora do Brasil, existe muito receio e existem muitos mitos com relação a isso. O que de fato não é verdade. Se você tiver então dinheiro em uma dessas corretoras, você pode ficar tranquilo. Corretoras não, desculpa. Em uma corretora que é regulamentada por um desses dois órgãos, você pode ficar tranquilo que você não vai perder o seu dinheiro. Exatamente o contrário disso que as pessoas dizem. O que é dito por aí é que se você investir no Forex, você vai perder totalmente seu dinheiro e etc. Coisas que não convém nós entrarmos em detalhes aqui. De qualquer forma, o primeiro de todos os requisitos que nós queremos encontrar em uma corretora é que ela seja uma corretora regulamentada, porque isso implica de que nós não perderemos o nosso dinheiro por falta de honestidade ou porque a corretora quebrou. Se ela for regulamentada, nós temos para onde correr, a quem buscar informação e a quem recorrer sobre o nosso dinheiro, uma vez que essa instituição, essa corretora, era regulamentada por um desses dois órgãos. Eu conheço a história de um trader aqui no Brasil que ele negociou, transformou dinheiro em muito dinheiro em questão de pouco tempo. Transformou coisa de 2 ou 3 mil dólares em algo próximo de 300 mil dólares em pouco tempo. E a corretora na qual ele fez esse tipo de transação, ou seja, ele transformou, a corretora não era regulamentada. Quando foi na hora de sacar o dinheiro, a corretora simplesmente se negou a pagar e totalmente não pagou. Isso porque a corretora não era regulamentada, porque se ela fosse regulamentada, existiria a quem recorrer. Logicamente você não vai pegar um avião e ir daqui para o Chipre, por exemplo, ou ir daqui para sei lá qual país do mundo, para ir atrás de uma corretora que não é regulamentada, enfim, e em alguns casos pode até correr riscos. De qualquer forma, se você estiver em uma corretora que é regulamentada por um desses dois órgãos, você estará, de certa forma, aí, tranquilo. O único risco de perder dinheiro é você negociando seu próprio dinheiro. Isso já é outra coisa. Outra coisa que nós precisamos considerar é o custo da operação. Quanto menor for o custo, melhor, com certeza. Então, uma vez que nós identificamos uma corretora que ela é regulamentada, nós vamos procurar pelos melhores spreads possíveis. Ok? Isso vai trazer para a gente que nós sempre vamos procurar pelo menor spread possível. E aí volta naquele assunto dos tipos de brokers. Nós temos os MM ou Market Maker e nós temos as ECN. Market Maker costuma ter spreads fixos. ECN tem spreads variáveis. Existe uma pequena diferença que já foi falado para vocês, mas de qualquer forma o ponto principal é que o spread seja barato. Uma vez que nós encontramos uma corretora regulamentada, o próximo passo é verificar se o spread é barato. Se o spread for barato, já temos mais um ponto a favor dessa corretora. Okay? Se o spread for caro, não compensa. Procura outro broker, procura outra corretora, porque não existe uma razão para que você fique em uma corretora que vai te cobrar um spread absurdo. Pode ser que ela seja regulamentada pela FCA e etc., que tenha um bom atendimento e tudo mais, mas se o custo da transação for alto, isso não compensa. Ok? Por que não compensa? Porque todas as vezes que você abrir uma posição, você vai estar pagando para a corretora. Você vai deixar um pequeno tributo, uma pequena parte da sua posição vai ficar na mão da corretora. Se a corretora tiver um spread muito alto, isso a longo prazo vai diminuir a sua rentabilidade. Imaginamos que existe uma diferença de 2 pips entre uma corretora e outra. Uma é 3 pips, por exemplo, ou 3 pontos o valor do spread. Em outra é 1 ponto. Pode ser que se você negociar durante uma semana, um mês, isso não vai dar diferença. Mas no final de um ano, isso dá uma diferença gigantesca. Portanto, é importante nós procurarmos os melhores spreads possíveis. Afinal, nós somos o cliente e nós somos quem pagamos o salário desses caras. Portanto, nós merecemos o melhor
e é importante que nós defendamos o nosso direito ou o nosso interesse da melhor forma possível, procurando os melhores spreads nas corretoras. Vamos falar um pouco agora a respeito de depósitos e saques. Isso é um fator importante para nós lembrarmos ou para nós termos em mente a respeito de depósitos e saques. O que isso tem a ver? Logicamente que faz toda a diferença. Quanto maior a facilidade da corretora te devolver o seu dinheiro, melhor. Muitas vezes o depósito é um pouco chato, principalmente aqui no Brasil, uma vez que algumas corretoras não aceitam cartão de crédito, elas aceitam apenas transferência bancária. E infelizmente existe uma falta de informação aí quase que generalizada nos bancos do Brasil, ok? Você se dirige a um banco e o atendente, que supostamente deveria saber, em alguns casos, não é todos, mas a pessoa não faz ideia do que você está falando. Isso é um pouco triste, na verdade. De qualquer forma, o depósito, ele pode ser um pouco burocrático, não por causa da corretora em si, mas por causa, muitas vezes, da burocracia que nós enfrentamos, não somente no sistema bancário, mas em todos os setores do Brasil. Então, isso pode ser um problema. De qualquer forma, o depósito costuma ser, aí se você mora em uma cidade um pouco maior, talvez o depósito não vai ser tão chato assim. Agora, o mais importante de tudo é o saque. Como que nós vamos filtrar uma corretora pela forma de saque? O único motivo pelo qual a corretora fica com o seu dinheiro é para facilitar a sua transação, ou seja, a sua negociação. A corretora não tem por que dificultar o saque do seu dinheiro. Imaginamos que você colocou $1.000 na sua conta, você negociou, transformou esses $1.000 em $10.000. Esse dinheiro é seu, ele te pertence, esse dinheiro não é da corretora. A partir do momento que você decidir sacar esse dinheiro é seu e a corretora tem que te devolver esse dinheiro. Porque esse dinheiro não pertence a ela. Quem negociou, quem fez é você. A corretora já ganhou a parte dela em cima do spread, em cima de comissões e etc. Se a corretora na qual você estiver, ou você está pensando em abrir uma conta, ela começar a colocar obstáculos para que você não saque o dinheiro, ou, enfim, você vai sacar o dinheiro e te liga um gerente, uma pessoa funcionária da corretora, tentando te convencer de todas as maneiras que você deixa o dinheiro lá. Preste atenção nisso, certo? O dinheiro é seu e com certeza não existe uma razão para que a corretora tenha direito de ficar com o seu dinheiro. Ela não tem esse direito. Se a corretora decidir começar a cobrar taxa para saque, isso completamente não faz sentido. Logicamente existem custos para envio de uma remessa internacional, isso é lógico. Mas se a corretora começa a colocar muitos obstáculos, ou muitas taxas, ou muitos dias e muitas coisas no meio para evitar que você saque o dinheiro, com certeza essa não é uma corretora confiável. Como forma de depósito, nós podemos ter várias formas de depósito. A forma que aceita em todas as corretoras praticamente, ou em todas as corretoras, é a forma de transferência internacional. Você faz uma transferência direto da sua conta no Brasil ou de qualquer outro país que você estiver para a conta da corretora. Esse depósito tem que ser feito direto da sua conta para a conta da corretora. A corretora ela não vai aceitar um depósito na sua conta de nome de um terceiro. A conta tem que estar no seu nome, tudo certinho. Principalmente essas corretoras regulamentadas pela FCA e pela NFA. Se você tiver uma conta no seu nome e quer mandar um dinheiro pela conta da sua mãe, não vai funcionar. Ok? Ou pelo nome da sua esposa, do seu esposo, tanto faz. Não vai dar certo. Essa é a forma principal de depósito. Depois nós temos os cartões de crédito, que a grande maioria das corretoras aceita cartão de crédito como forma de depósito. Você, igual se fosse uma compra online, você entra e faz a transferência, faz o depósito pelo seu cartão de crédito. Nós temos também os cartões de débito, como é conhecido o VTM, que é apenas um deles, existem muitos tipos de cartão. Nós temos o VTM, muita gente diz que o VTM não funciona, o que não é verdade.
O VTM funciona sim para você enviar e receber dinheiro, pelo menos durante a gravação, enquanto estou fazendo a gravação desse vídeo, funciona. Não sei se amanhã pode parar de funcionar, mas o VTM é uma sigla para Visa Travel Money, ou dinheiro de viagem. É um cartão de débito internacional. Você faz o cartão, você deposita o dinheiro no próprio cartão, entra esse crédito, ou seja, esse crédito no seu cartão, e você consegue fazer esse depósito na corretora utilizando o VTM. Quando você sacar o dinheiro, esse dinheiro vai voltar para o cartão na forma de crédito e você saca em qualquer caixa eletrônico que aceite a bandeira Visa. Então nós temos as transferências internacionais, nós temos cartões de crédito, aquele cartão que você tem no banco, nós temos os cartões de débito, que é praticamente a mesma coisa, cartão de crédito e débito. Logicamente o crédito é um crédito que o banco te dá, e o cartão de débito é um dinheiro que você deposita previamente no cartão. Em último lugar aí, em última instância, nós temos as moedas eletrônicas, como o PayPal e vários outros. Existia o Liberty Reserve até pouco tempo atrás, mas não existe mais esse tipo de moeda eletrônica. De qualquer forma, existe o PayPal, e não vou lembrar agora, o mais importante acredito que seja o PayPal. Existem muitos tipos de moeda eletrônica em que as corretoras aceitam. A maioria das corretoras da FCA existe algum tipo de restrição com relação, pelo menos existia até algum tempo, não tenho certeza se ainda existe, com relação a moedas eletrônicas. Então, algumas corretoras aceitam apenas transferência internacional, outras aceitam apenas transferência internacional e cartão de crédito e débito. E existe, a grande maioria aceita todas as formas de pagamento: transferência internacional, cartão de débito ou crédito, ou moedas eletrônicas de todas as espécies. Ok? Quanto mais fácil for você fazer o saque e o depósito, melhor. Isso significa que a corretora não está querendo ficar com seu dinheiro. Ok? Quanto mais difícil, quanto mais taxas, quanto mais burocracia você enfrentar na hora de sacar o dinheiro, quanto mais tempo, é melhor prestar um pouco atenção nessa corretora e talvez procurar uma outra, porque isso não é o normal. Um outro ponto a se considerar a respeito da corretora que você pretende utilizar é a respeito da plataforma. A plataforma MetaTrader 4, MT4 como é conhecida, é atualmente a corretora mais utilizada no mundo. É uma corretora extremamente fácil de é uma plataforma extremamente fácil de utilizar, extremamente simples. Com 5 minutos na plataforma você já consegue abrir e fechar ordens, colocar indicadores e etc, fazer uma porção de coisas. Essa é a plataforma mais utilizada no mundo inteiro. Ela foi desenvolvida por uma empresa da Rússia, se não me engano, e as corretoras que utilizam a plataforma, elas adquirem o direito de oferecer essa plataforma para os seus clientes. Então a plataforma MetaTrader 4, ela é uma plataforma 100% gratuita, você não precisa pagar nada para ter acesso a essa plataforma. Existem brokers como a Dukascopy e outras em que eles desenvolveram a própria plataforma. Ok? Isso não é nenhum problema. O único problema é quando essa plataforma é muito complicada de você trabalhar. Quanto mais simples, no sentido de utilização da plataforma, quanto mais simples for, melhor. Porque você vai abrir, você vai passar muito tempo na plataforma. Se a plataforma limita muito a forma como você pode negociar, talvez seja interessante procurar por uma outra opção. Tudo é uma questão de adaptação. Eu estou extremamente acostumado a trabalhar com a plataforma MetaTrader 4. Ela está totalmente customizada da forma como eu utilizo, com os indicadores. É possível você instalar indicadores, templates, modificar quase que tudo na plataforma MetaTrader 4. Também é possível, dentro da plataforma MetaTrader 4, MT4, você criar robôs ou EAs, que são nada mais nada menos do que códigos de programação que eles negociam sozinhos, certo? Eles negociam de forma automatizada. Você coloca os parâmetros
naquele código e a plataforma ela vai negociar de forma automaticamente mesmo que vocês não estejam no computador. Isso é assunto já para um outro vídeo. De qualquer forma, a plataforma MetaTrader 4 é a mais conhecida, mais divulgada do mundo inteiro e ela tem muitas funcionalidades interessantes e é bastante completa. Se o seu broker não tiver essa plataforma, isso não é um problema, ok? Isso não é um problema de modo algum. Mas se o seu broker não tiver essa plataforma e for uma plataforma muito difícil de se negociar, talvez seja interessante procurar por outra plataforma, ok? Não existe a menor necessidade de você pagar uma mensalidade por uma estação com uma plataforma diferente. Com a MetaTrader 4 você já tem tudo que você precisa para você negociar de forma eficiente. Nós temos também outro ponto que é, bom, deixa eu colocar aqui, que eu não coloquei, vou colocar aqui todos os pontos que nós já falamos. Esse aqui é execução, que é o que nós vamos falar agora. Nós temos a execução, que é nada mais nada menos a velocidade e a precisão com que a sua ordem ela entra e sai de dentro do mercado. Então imaginamos que você queira comprar a um determinado preço, mas toda vez que você clica para comprar, aparece uma mensaginha na sua plataforma dizendo que o preço modificou enquanto a ordem foi até a corretora e voltou. Isso se chama requote ou requote, que é nada mais nada menos do que uma cotação diferente daquela que você queria entrar. Então imaginamos que você queira entrar a 1.30 em uma ordem. Quando você clica no botão de compra, aparece uma janelinha dizendo que o preço mudou e que agora está a 1.31. Se você aceita essa nova cotação. Isso aqui é uma coisa extremamente importante se a sua corretora dá isso, ou seja, se aparece essa mensagem de requote o tempo todo, cai fora totalmente. Ok? Isso porque isso aqui não deve acontecer. Isso pode acontecer em situações extremas do mercado, em situações de altíssima volatilidade. Isso não deve ser uma rotina dentro da sua corretora que você está utilizando. Se cada vez que você clicar para comprar ou para vender, aparecer uma mensagem dizendo que aquele preço no qual você queria comprar ou vender já não está disponível, mas que mudou, e se você aceita o novo preço, isso é algo extremamente mal, ruim. Isso sim é uma coisa ruim. Se a sua corretora faz isso o tempo todo, com certeza não é uma boa corretora e a melhor coisa é você sair fora, trocar de corretora. Outro ponto importante a respeito da execução é o tempo que você demora para abrir e fechar uma ordem. Se você, por exemplo, clica para fechar uma ordem em 1.30 e a sua corretora leva 3 segundos para fechar essa ordem, isso já é tempo demais dentro do mercado. A maioria das corretoras sérias e com uma boa estrutura, elas levam menos de 1 segundo para fechar a sua ordem. É algo praticamente que instantâneo. Okay? Se você clica para comprar e a sua corretora leva 2, 3 segundos para te dar uma mensagem de que a sua ordem foi bem sucedida, ou seja, que você já entrou dentro do mercado, te dá o ok da sua ordem, isso já é tempo demais. Se passar disso aí, com certeza aí é pior ainda. 4, 5 segundos, isso já é muito tempo. Portanto, o ideal aqui seria, no momento em que nós clicamos para comprar, e no máximo 1 segundo, essa ordem está dentro do mercado. Então, nós sempre procuramos a execução instantânea. Você clicou, comprou. E que não haja requotes, ou uma cotação diferente. Você clica para comprar em um ponto, enquanto a ordem sai do seu computador pela internet, vai até o provedor da corretora e volta. Quando ela chega aqui de volta para fechar, o preço na sua plataforma já é outro e, portanto, aparece uma mensaginha dizendo que a sua ordem não pôde ser completada naquele nível que você queria porque houve uma diferença, uma mudança de preço nesse trajeto. Isso pode ser,
devido à lentidão dos servidores da corretora. Com certeza não é interessante estar nessa corretora, portanto, a melhor coisa é procurar uma outra situação onde você vai estar melhor posicionado. E o último requisito que nós queremos encontrar em um broker é o suporte ao cliente. É importantíssimo que o broker te dê o devido suporte, que ele te responda quando você tiver algum problema, que ele te auxilie, te ajude quando você tiver algum problema. Ok? Muitos brokers eles são extremamente amáveis, atenciosos e, enfim, tem todo o cuidado por você na hora da abertura da conta. Se depois você tiver algum problema, as coisas não são tão interessantes da mesma forma. Ok? De qualquer forma, entre os 6 pontos principais para nós, os 6 requisitos para nós abrirmos uma conta, eu diria que o suporte ao cliente é o menos importante de todos. Por quê? Bom, se nós temos uma corretora que ela é regulamentada pela FCA, nós sabemos que se a corretora decidir desaparecer do mapa, a FCA vai nos garantir uma certa quantidade de dinheiro, até 50 mil libras. Se os custos da operação são extremamente baixos, por exemplo, os depósitos de saque acontecem de forma natural, sem nenhum problema, a plataforma é excelente, a plataforma não trava, a plataforma é fácil de utilizar, a execução das ordens são praticamente instantâneas, o suporte ao cliente, você quase nunca vai querer utilizar o suporte ao cliente. Okay? Na corretora que eu particularmente utilizo, eu nunca utilizei o suporte ao cliente, porque eu nunca tive nenhum problema. Então é uma coisa, se você tiver alguma dúvida, se você quiser perguntar alguma coisa a respeito da corretora, sempre você vai achar alguém. Pode ser que, se você tiver pouco dinheiro, isso acontece, isso é fato, se você tiver pouco dinheiro na sua conta, pode ser que a corretora não te dê muita atenção. De qualquer forma, se todos os demais pontos forem extremamente satisfatórios, o suporte ao cliente quase que se faz desnecessário, certo? Você não, se uma corretora for séria e tiver uma estrutura legal interessante, você não vai ter problema com saque, com depósito, os custos da operação serão baixos, a plataforma vai ser tranquila, não vai travar e a execução vai ser praticamente instantânea. Você não terá muito motivo para procurar o suporte ao cliente. De qualquer forma, quanto melhor o suporte ao cliente, mais interessante. Certo? E também isso está mudando nos últimos anos. As corretoras estão percebendo que se elas, de certa forma, maltratam ou não dão a devida atenção a um cliente, esse cliente acaba espalhando isso para outros clientes. Portanto, o suporte ao cliente tem melhorado bastante nos últimos anos. E a tendência é que ele continue aumentando ou melhorando devido a essa concorrência gigantesca entre os brokers, que cada um deles quer captar cliente, ou, enfim, essa concorrência do nosso mundo capitalista. Certo? E com isso nós terminamos esse vídeo. Nós falamos dos órgãos reguladores, dos 6 pontos principais para escolher uma corretora. E se você tiver alguma dúvida, pode me contatar quando quiser. Um grande abraço, fique com Deus e até mais.